Fala galera, beleza? Aqui para mais um vídeo. É um vídeo um pouco diferente. Eu tenho visto aí nos grupos que eu participo, né, e tudo, que o pessoal tem muita dúvida em relação às funcionalidades do computador de bordo do Outlander, né? No caso aqui, o Outlander GT ano 2012. Mas basicamente não teve alteração do Outlander no caso do GT, né, que é o 3.0, até o 2019. Praticamente manteve o mesmo painel de instrumentos, ele perdeu só essa moldura que tem aqui ao redor, ele ficou o painel mais liso nos modelos mais novos, mas as funcionalidades em si, elas permaneceram basicamente inalteradas, tá? Algumas versões do Outlander 2.0 ele tem aquele painel com fundo vermelho, e nos GTs também 2011 para trás, o que também foi uma alteração que ele sofreu em 2012, né, na versão GT, mas o 2.0 ainda continua com o painel vermelho, até vir um modelo novo que aí passou a padronizar esse painel em todas as versões, tá? No caso, o Outlander ele tem um botão aqui de info aqui do lado, que é o que você aciona o computador de bordo. Nos modelos mais novos ele vai ter um botão quadrado mais aqui embaixo, com dois quadradinhos dentro, que é a mesma função do info. Seria interessante ele ter aqui, né, nos controles do volante a opção, né, de manusear o computador de bordo, mas infelizmente veio no painel, né? Não incomoda, mas poderia ser melhor, tá? Então vamos lá. Primeira informação que nós temos aí é no caso aqui, o consumo médio do carro. Que no caso aqui ele está 6.2, se vocês virem ali no lado da esquerda, está um M. Esse menu ele só vai ser habilitado se vocês fizerem o e-tax e habilitar para ele não apagar, né? Para ele não apagar depois de 4 horas o consumo médio, tá? Que ele fica por padrão A, nesse cantinho do lado de cá onde está o Mzinho ali, ele fica um A, e aí de 4 em 4 horas ele reseta automaticamente. Quando você habilita o recurso pelo e-tax, que você na realidade desliga, aí você pode usar tanto o M quanto o A, que é o automático que desliga de 4 em 4 horas. Vou mostrar aqui para vocês, tá? A informação no meu que está quilômetros por litro, né? No caso está fazendo a média de 6,2 km por litro aqui na cidade, uma cidade relativamente plana, tem algumas subidas, mas é bem tranquilo, tá? Logo abaixo nós temos uma espécie de econômetro, onde nós temos uma barrinha, né? Que ela fica branca, tá vendo essa setinha aqui, ó? Então essa setinha significa onde está a média dele. Então 6,2 por litro está ali. Então se eu estiver consumindo mais do que 6,2 km por litro, ou seja, estou fazendo uma autonomia menor do que esta, aí ele vai ficar branco e vai ficar abaixo, né, da setinha para a esquerda. Se eu tiver mais econômico, aí a barrinha vai passar, né, e vai ficar verde, indicando que eu estou mais econômico do que o consumo médio do carro, que seria o consumo instantâneo. Então tem essa informação aí. Aí nós temos também a informação aqui da temperatura externa do carro, no caso aqui 28 graus, temperatura do líquido de arrefecimento, combustível, a marcha, né, que ela fica P, R, D, né, no caso do drive, ou se estiver no modo manual, ele vai mostrar as marchas 1, 2, 3 até o 6, que no caso é o Mitsubishi Outlander GT, ele possui um câmbio automático com conversor de torque de 6 velocidades, tá? Logo abaixo ali, onde está o odo, é o odômetro do carro. No caso, o meu carro está atualmente com 138.023 quilômetros rodados, mas é um carro muito conservado, tá bom? Então vou concentrar no computador de bordo, tá? Nessas informações aqui, sem ser as luzes de advertência, tá? Vai ser a informação do computador de bordo. Apertando ele aqui uma vez, aí ele vai mudar para a velocidade média, né? Então AVG é de average em inglês, que é média, tá bom? Então a média minha de velocidade é de 23 km por hora, tá? Então se pegar uma estrada, alguma coisa do tipo, essa média vai aumentar. Se vocês apertarem o botão info e segurar, ele vai apagar. Eu não vou apagar aqui, senão eu vou perder minha média, mas se apertar, ele vai apagar a informação, tá? Vai zerar o consumo médio e a média também de velocidade. Se eu apertar novamente, vai ter a opção das configurações, né? Setting Menu, que são as configurações do carro. No caso aqui o Trip A, que eu reseto sempre quando eu abasteço, o Trip A. O Trip B, desde quando eu comprei o carro,
eu zerei ele e até então não apaguei ele mais. Então, no caso, desde quando eu comprei o carro, eu rodei 4.123 km, eu rodo muito pouco, tá? Então, esse foi o que eu rodei no carro até hoje. Aqui no caso, o tempo para revisão, tá? Faltam 9 meses, é um tempo decrescente, então faltam 9 meses para fazer a revisão. Aqui ele mostra a autonomia remanescente no tanque de combustível, então faltam 70 km para mim poder rodar até ter que abastecer, tá? Então esse aqui é bem útil, principalmente na estrada. E aqui ele volta novamente para o consumo médio, tá? Então vamos entrar aqui na opção dos settings. Para entrar é só apertar e segurar. Ele vai entrar na opção dos settings. Deixa eu ver se eu consigo posicionar ele de forma que fique melhor. Aqui, ó. Então, no menu, nós temos a opção de retornar, né? Então, se eu apertar o botão de info aqui, ele vai retornar. Vou segurar aqui só para mostrar para vocês. Ó, ele retorna novamente para a tela principal. Segurei de novo, ele entra no menu, tá? Cada clique eu dou, ele passa para uma função. Então, aqui ó, tem a função de média automática ou média manual. Então, vou mudar para vocês aqui. Ó, vou segurar, mudei ali para o A. Eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu. Vou apertando aqui, ó, até voltar para a opção de retornar. Passei ali. Aí tem que passar tudo de novo, porque ele só tem um botão para fazer tudo. Então, se vocês olharem ali agora, ó, vou mostrar para vocês. Aí, ó, tá zerado. Por quê? Porque o carro, eu não funcionei o carro hoje, já passou de 4 horas, né? E ele zerou o consumo automático, que é o que a maioria do pessoal aí tem, né? Porque o outro M só funciona quando você passa o e-Taxi. Tem a função, tá, para poder mudar, mas ele não muda se não habilitar no e-Taxi. Tá? Então, no caso que tá zerado o consumo médio, tá zerada a velocidade média também, tá? Então, vou entrar aqui de novo. Aí vou lá no Average, que tem essa função aqui, ó, para os outros carros, tá? No caso, quem não fez o e-Taxi tem essa função também, porém, se você passar para o A, não funciona. Para o M, desculpa. Se passar para o manual, não vai funcionar. Ele vai continuar zerando a informação de 4 em 4 horas, tá bom? Então, essa informação que eu já passei para vocês, voltei para o M. Essa aqui é a unidade da média, tá? Então, vou segurar aqui, ó. Aí ele vai me dar a opção lá, ó, que é para quem tem dúvidas como é que funciona. Então ali, ó, no meu aqui no caso está quilômetros por litro, que é essa opção aqui. Aí vocês podem mudar para litros para 100, que muita gente usa esse aqui sem saber como que muda. E tem essas outras medidas aqui, ó, que eu não sei exatamente para que serve. MPG, US, MPG, UK, tá? Então no caso aqui eu estou deixando em quilômetros por litro. Quem quiser alterar é só vir aqui e fazer a alteração na unidade média, né, que é o Average Unit. Então, só mudar aqui, ele volta para a opção lá, tá bom? Mais abaixo aqui nós temos a função de escolher a temperatura, se nós vamos querer em graus centígrados, né, Celsius, ou Fahrenheit, que é a medida americana. Então, no caso que eu vou deixar centígrado mesmo. A língua do painel não tem português, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Se segurar, ele vai entrar. Então, tem aqui japonês provavelmente, inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, e nada. Então vou retornar aqui, vou deixar em inglês mesmo, tá? Então aqui é a opção de línguas, tem todas essas opções aí. Logo abaixo nós temos aqui esse bip que ele dá, ó, que no caso ele fica dando pip, pip, pip toda vez que aperta, então posso desligar isso, ó. Agora ele fica silencioso, ó. Tá vendo? Então esse bip aqui serve para isso. Eu gosto do bip. Então vou deixar ele ligado. Esse alarme aqui, vocês podem definir um alarme no carro, né, para ele poder, como se fosse um contador regressivo. Então no caso meu está desligado, mas vocês podem optar por essas opções aí, ó, de 1 hora e depois 1h30, de 1 hora e depois de meia hora, 1 hora, 1h30, 2 horas e meia. Então vocês podem escolher entre essas opções aí para o carro ter um alarme, né? Ele vai disparar um alarme para você. Qual a utilidade disso? Se vocês forem viajar, por exemplo, e quiser que o carro te lembre, vou viajar 3 horas e depois de 3 horas eu vou querer dar uma pausa no primeiro posto que tiver pela frente. Então eu posso vir aqui, setar aqui as 3 horas, aí é só apertar aqui o info e segurar, ele vai setar isso daqui. E aí ele vai contar isso aí regressivamente até dar 3 horas e vai disparar o alarme para você. Aí vai te lembrar de você fazer alguma coisa que você colocou. Então, acho que é uma das utilidades essa daí. Mas é um alarme regressivo, né? Um contador regressivo, vocês podem escolher para que vocês quiserem. Se quiser, por exemplo, colocar um bolo no forno para assar e marcar 1 hora, né? Que é o tempo do bolo ficar pronto, também serve, desde que você esteja dentro do carro, tá bom?
Brincadeiras à parte. Essa opção aqui é a respeito da seta, do funcionamento da seta, se ele vai bipar ou não. Então tem a opção 1 e a opção 2. A opção 1, ele não faz barulho, tá? Quando dá a seta ele não bipa nada. E se você escolher a opção 2, quando der a seta, ele vai ficar barulhando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Então a seta aqui está funcionando, vou ligar aqui. Ok? Então fica esse barulhinho chato aí. Isso aqui é muito útil para quem costuma esquecer a seta ligada, porque fica esse barulhinho aí que ele fica fazendo com a seta, tá? E aí acaba sendo útil para isso, para você não esquecer, porque vai ficar fazendo barulhinho e você vai lembrar de que a seta está acionada. Para algumas pessoas isso aqui vai ser útil, eu deixo desligado. Essa opção on-off aqui dessa barrinha é o econômetro, se você quer deixar ele ligado ou desligado, tá? No caso eu deixo ligado, que ele vai mostrar com a barrinha branca quando estiver abaixo da média e vai mostrar verdinho quando estiver mais econômico, eu acho isso bem interessante. Então vou deixar on, mas serve para isso, para ligar ou desligar o econômetro do carro. Aqui é para resetar todas as configurações para o padrão de fábrica, tá? Então é só apertar aqui e segurar, não vou fazer isso. E aqui acabou as funções do menu. Então vou regressar aqui para a tela principal. Vou voltar lá para a média minha, vocês vão ver que não perdeu aí, ó. A média não perdeu porque ela está na média aqui do M, que é o manual que só habilita com o Etax, tá bom? Então espero que esse vídeo tenha sido útil para quem ainda tem dúvidas do funcionamento e de todas as opções que tem no computador de bordo do Outlander. Lembrando que nas versões mais novas tem algumas opções a mais, tá? Essa aqui é da versão 2012, mas já ajuda pelo menos vocês aí a saberem de todas as funções que nós temos no menu desse carro, que eu acho muito bacana, tá? Muito cheio de recurso. Beleza? Então, se gostou do vídeo, deixa o joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma força aí pra gente. Compartilhe com os amigos e até a próxima. Um abraço a todos, até mais, tchau!